Agora sim, meus amigos, amigas, Dica e a todas as hierarquias, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a esse momento memorável. Hoje é um dia muito especial e foi uma jornada, acho que até aqui, né, Pê? Muita coisa, muita construção para parir esse projeto, Pois é, mas que hoje a gente compartilha de uma forma bem intimista, né? Com as pessoas que estão sempre com a gente. Algumas não estão podendo assistir aqui ao vivo, mas depois vão assistir a gravação. Estão com a gente aqui de coração. E é sobre, né, a gente fazer o que a gente veio fazer, né? pois é, pois é. E quando a gente pensa, muitas vezes a gente conversa muito isso nas aulas, né, pessoal? Aquela ideia de propósito, que eu vim fazer aqui, essência, origem, caminho. Olha quantos temas tão difíceis, né? Questões que, desde, sei lá, o Sócrates, Platão já pensavam sobre isso. Todos antes e todos depois pensaram sobre isso e nós todos estamos aqui pensando sobre isso também. E eu vejo que é muito. Acho muito difícil a gente ter uma resposta concreta para isso. Mas sabe, às vezes, quando você tá naquele lugarzinho que você sente um twin, sabe? O lugarzinho do twin. Quando de repente, de alguma forma, você começa a perceber que tem alguma coisa ali no meio do caminho. Então, quem me conhece aí já faz um pouco mais tempo, de uns 10 anos atrás, todo mundo já sabe que eu queria fazer um negócio, né? Queria fazer um negócio. E foi pensando, tentando, indo e não indo, indo mais ou menos, enfrentando todos os desafios, todas as sombras, todos os perrengues no meio do caminho. No meio do caminho fui descobrindo que estavam faltando pecinhas. Aí eu encontrei uma pecinha aqui fundamental no processo. No meio do caminho surgiu outra pecinha que foi essencial para nossa estarmos aqui hoje, né? Nossa Que, filhotinha. que não está aqui com a gente fisicamente, mas está de coração, Ixi, né? com certeza. E aí foi muito legal, porque uma das primeiras coisas que eu comecei a conversar com a Júlia aqui, quando a gente se conheceu, uns 7 anos atrás, mais ou menos, foi desse lugar, né? Dessa vontade, dessa necessidade de construir alguma coisa. Construir essa escola. E foi muito bacana, porque quando a gente começou a conversar de um lugar assim super espontâneo, eu percebi que toda aquela minha vontade, aquele meu sonho, também era o sonho da Júlia. De alguma forma estava chegando ali para mim também, né? Então, quando a gente começou a conversar sobre sonhos, objetivos de vida, a escola era algo que conectava a gente, né? Tanto que o nome Ser Harmônico, ele nasceu nesse período de para batizar um outro projeto que eu fiz durante um tempo solo, mas que também faltava uma pecinha, né? E aí a gente foi entendendo ao longo desses 7 anos e construindo, né? Eu acho que acima de tudo trazer o projeto, trazer a escola para a vida, a gente precisou viver essa escola, sabe? Então, quando eu olho para trás, eu penso, nossa, isso nasceu no nosso coração já há tanto tempo. Desde 2020, a gente está construindo a estrutura, a base disso. Mas com certeza, esses últimos 6 anos, eu acho que a gente conseguiu viver a escola antes de ensinar tudo que a gente tem para ensinar a partir dessa estrutura, desse método que se formou. E aí eu olho para trás e eu vejo que não demorou, sabe? Foi muito essencial, porque acho que isso é uma coisa que o Pedro já fala muito, né, nas aulas dele, mas eu partilho muito isso, dessa ideia. A gente só pode ensinar aquilo que a gente vive. Então, não tem como o conhecimento ele ser passado se não experienciado, se não integrado, vivido. E para a gente isso era muito essencial. Então, quando a gente olha a nossa história, né, Pê, acho que a gente tinha uma vontade muito grande, mas o tempo nos deu experiência, nos deu prática, tropeços, rolada de morro abaixo, conquistas, vitórias, e aí a gente chega uma outra consciência aqui, né? Pois é. Mas para isso a gente teve que passar muito, sair do fundo do poço, sabe, gente? E essa acho que é a quarta tentativa de fazer a escola que a gente.
de sentar e organizar e planejar e jogar tudo fora e brigar e discutir, debater e vai para cima, vai para baixo e não vai, não entra, não encaixa de jeito nenhum. Nossa, acho que essa é a quarta tentativa, terceira, quarta tentativa concreta assim de sentar e agora vamos fazer mesmo, né? E é muito interessante. Acho que um dos grandíssimos aprendizados, pelo menos que eu posso falar por mim, que eu tive, é que ao longo de toda essa trajetória até chegar agora, eu não estava pronto ou não estava apto de forma alguma a receber. Eu não sabia receber. Eu não conseguia me abrir para receber. Exemplo, uma ideia que a Júlia, por exemplo, estava propondo, eu achava que tinha que ser verde o fundo, ela achava que tinha que ser rosa e não conseguíamos nos entender. E quanto a gente já discutiu por causa da cor do fundo da parede, né? Que relevância faz no final das contas? Mas, Hum. enfim, então eu me percebi muito nesse lugar. E acho que o esquema da paternidade e tudo isso me ajudou a ir muito fundo nisso, num abismo do infinito dos processos internos, assim, olhando bem naquele espelho da obsidiana, sabe? Aquele espelho negro da alma, da profundidade do abismo da existência. E aí, o último ano, especificamente, tem sido um ano de bastante regeneração, de reconexão e coisa e tal. E bem como a Júlia falou, uma coisa aqui maravilhosa, porque uma coisa é. Todos vocês que já estudam comigo sabem o quanto eu sou de fazer, de praticar e de caminhar com as coisas. Mas é muito fácil acender a vela. Mas é muito difícil de você viver a espiritualidade, de você pede, sei lá, harmonia na vela, mas você resolver assoprar essa vela física e acender a vela da harmonia interior. E você lidar com tudo que você tem que lidar dentro do teu ser para que você se torne um pouco mais harmônico, um pouquinho mais, sabe, essa caminhada árdua da essência da existência. Então, nesse último um ano e meio, a gente está aqui numa senda bem intensa de autotransformação. Porque em algum momento a gente entendeu que as coisas só iam dar certo se a gente se abrisse. E abrir é sair do controle. E olha que desafio é sair do controle para todo mundo. Por isso que a Júlia deu uma sugestão maravilhosa de tema para o nosso primeira aula. E hoje não é só a inauguração, é a primeira aula. Hoje a gente não vai falar só da plataforma, da escola, da apresentação, do que é, não é. Não, a gente vai dar uma aula para vocês. Vamos aqui partilhar e sintonizar junto. E o tema sugerido foi? Aprender a receber. E, Agora eu vou ficar só ouvindo então. Vai lá. ah, e que difícil, né, gente? Então, é tão simples e tão complexo, né? Eu acho que todo mundo que se permite, né, investigar um pouco sobre si, trilhar o caminho do autoconhecimento com um pouco mais de coragem, de verdade, em algum momento se depara com a dificuldade de receber, né? Em algum momento a gente olha e a gente quer tanto, né? Hoje mesmo eu escutei, mas Júlia, eu desejo tanto que a minha vida mude. Eu faço manifestação, eu desejo com todo o meu coração. Mas aí eu perguntei para essa pessoa, mas o quanto você está disposta a receber tudo o que a vida tem para te dar, para além do que você deseja? Então a gente já começa a entender que o nosso desejo é algo que é parte de uma mente extremamente limitada. Então, como que a gente vai se abrir para receber tudo de bom da nossa vida? Todas as coisas maravilhosas que a gente é capaz de manifestar, de criar, se a gente ainda está apegado aos desejos da mente, aquilo que ela pode ver, aquilo que ela pode entender, controlar, acessar. Então, a gente trouxe essa temática porque não dá para começar uma escola se a gente não trouxer a consciência para todos nós e a abertura da gente receber, da gente ir lá no primeiro momento, a nossa primeira respiração, quando a gente chegou aqui nessa existência e a gente recebeu um corpo, a gente recebeu essa realidade, essa vida. Então, lá atrás, olha, a primeira coisa que a gente aprende nessa vida é receber algo. Uma família, não importa a estrutura dela,
receber o ar entrando pelo nosso nariz, para a gente respirar. E é a coisa que a gente, ao longo da vida, vai mais se esquecendo. Porque a gente vai se apegando a como a vida deveria ser, a como a gente vai entendendo que as coisas funcionam, e a gente vai se distanciando muito de uma coisa que é o que a vida é. Porque ela é algo que está para além das nossas ideias, para além do que a gente gostaria que ela fosse. E para a gente acessar isso, a gente tem que dar um passo, percebem? A gente tem que sair desse estado rígido e se entregar para a vida. Então, quando a gente fala sobre aprender a receber, a gente está falando sobre aprender um estado curioso, entregue, em rendição para a própria vida, para a nossa própria existência. Que olha que loucura! É um mistério para nós. A gente não tem a menor ideia do que a gente está fazendo aqui. A gente tem suspeitas. A gente não tem a menor ideia se de fato o que a gente acredita que acontece depois daqui é real. A gente tem suspeitas. E a gente está sempre se segurando para se render à única coisa que a gente deveria estar rendido desde sempre, que é essa existência. Por isso que a gente, na construção e centenas de teorificações que a gente fez sobre o que seria uma escola, ou o que é espiritualidade, o que é o desenvolvimento espiritual, centenas e centenas de teorizações que a gente aqui debatendo junto. Lembra que eu sempre comento, né? Nosso café da manhã demora 4 horas, porque até a gente discutir tudo que a gente pensou da noite que a gente falou tchau até o dia do café da manhã, a gente precisa de 4 horas para elaboração, né? E aí, teorizando infinitas coisas. A gente chega hoje num lugar muito simples, que é o que que é um desenvolvimento espiritual, se não um desenvolvimento desse ser humano, desse indivíduo humano. E aí, somando as informações que a Jay trouxe aqui, pô, a gente recebeu lá um corpo, beleza, a gente já tem uma estrutura, uma base, a gente recebeu um invólucro ali. E olha que interessante, ela não assiste nossas aulas das jornadas astrológicas, da jornada iniciática do tarô, nem nada. Mas olha como ela está descrevendo a árvore da vida, não tá, gente? Malkuth, meu ascendente, é o corpo que eu recebo. Aí a minha energia sobe, se eleva, eu tenho que atravessar o quê? A lua das ilusões e tudo mais, que é aquilo que descaracteriza o meu ser da essência dele. E olha só, e por aí vai caminhando. Tá vendo que coisa interessantíssima? É, tá bom, tá bom. Não vi. Muito bom. E aí, quando a gente vai voltando e entendendo que, então, a gente vai adquirindo muito conhecimento, né? E aí, o ponto que eu acho que a gente está querendo trazer aqui é que essa entrega, essa presença, essa rendição para a vida, ela precisa de um espaço vazio. Então, tem pessoas que estão chegando agora, tem pessoas que já estão na caminhada há algum tempo, de autoconhecimento, de conhecimentos, de estudos, aprofundamentos, mas todo mundo chega a uma hora que não tem mais espaço. É tanto conhecimento, é tanta informação, é tanto livro, é tanto curso, tanta coisa que aquilo ficou. Né? A gente brinca que a gente é uma bigorna, né? Fica uma obesidade mental de tanta coisa que tem. E aí a gente ainda continua tendo a sensação de que a nossa vida, em alguns aspectos, a continuar ou travada ou estagnada, a gente continua sem entender. E aí, quando a gente fala sobre abertura para receber, é para além do recebimento da mente intelectual, que entende o conhecimento, que pensa e que se apega ao conhecimento. Mas é uma abertura, é uma disponibilidade que ela requer uma abertura para receber e para se esvaziar. Eu só consigo receber mais coisas se eu tenho espaços vazios dentro de mim. Então, adianta eu me apegar àquilo que uma vez eu entendi e compreendi? A tal da verdade?
Ah, não, porque a verdade é essa. O caminho é esse. Em algum momento, todos nós, e com certeza, Tem que ser assim. tem que ser assim. Ou eu, nossa, eu entendi isso, fez sentido, a vida é isso. E a gente se fecha. E a gente se limita. Enquanto o conhecimento, ele deveria ser um expansor de consciência, à medida que a gente recebe, aquilo se integra, mas aquilo também se movimenta, né? Aquilo também é passado, aquilo também é compartilhado. Então, não como uma abertura a receber no sentido de preenchimento, né? Porque a gente vai buscar isso, né? A gente tem um vazio interno que a gente vai buscar se preencher de tantas coisas no meio da nossa caminhada, e aí a gente tem muitas coisas para agradecer, muitas coisas boas, e a gente ainda não se sente preenchido. Sempre falta alguma coisa. Aí você consegue uma promoção no trabalho, mas ainda falta comprar alguma coisa. Aí você consegue viajar, mas ainda você não foi para o outro destino. Aí você estudou um monte de coisa, mas você ainda não aprendeu tal coisa. Você fez um monte de ritual, mas você ainda não ritualizou de um determinado jeito. E nunca tá bom. E sempre falta. E nunca tem espaço para que essa falta, para que isso que é a nossa verdadeira natureza, a nossa real natureza, possa ser vivido e manifestado como esse mistério, como essa rendição que a gente está falando. Então, se eu estou sempre preenchido, se eu estou sempre entendendo tudo, se eu estou sempre apegado a tudo, eu não tenho espaço para viver a única coisa que a gente veio viver aqui, que é essa experiência, Experiências. esse mistério, essa curiosidade. Isso que a gente nem sabe o que vai acontecer. E tudo isso é a mente, né? Uma necessidade que a nossa mente, como forma de preservação, algo natural, né? A necessidade de se proteger, de se preservar, todos nós recebemos na vida. E a gente recebeu muita coisa ruim. Às vezes uma crítica, às vezes a gente recebeu uma dor, a gente recebeu um medo, a gente recebeu uma negação, a gente recebeu uma rejeição. Todos nós, desde de sempre, interagimos com tudo isso que a gente pode dizer que é a sombra do mundo do ser humano, tanto minha quanto de vocês, quanto do planeta, quanto de toda a condição humana, né? E quando a gente recebe tudo isso daí, olha a importância do que a Júlia está falando, de nós aprendermos a esvaziar. Porque se eu não esvazio aquela minha dor, eu fico identificado racionalmente com ela para sempre, eu não consigo progredir. Eu não consigo progredir. Porque eu fico com os pesos em mim, os pesos ao meu redor. E a gente fala tanto, né, sobre a capacidade que as entidades espirituais têm de limpar energias negativas, coisas ruins e coisas densas. E agora está na hora da gente chamar essa força espiritual para trabalhar dentro de nós. Para nós recebermos esse axé e conseguirmos desconstruir, limpar, descarregar, esvaziar essas nossas xícaras que estão cheias, não só do conhecimento, não só da teoria, mas muitas vezes de tudo aquilo que nós nos identificamos. Então, eu me identifico com uma dor, eu me identifico com um papel. O papel, eu sou uma vítima, eu sou fracassado, eu sou isso, eu sou aquilo. E talvez sim, você tenha vivenciado isso, talvez você tenha recebido esse feedback da vida ou das coisas que você fez, ou que você deixou de fazer, das suas atitudes e decisões. Mas mesmo assim, quando a gente olha para uma perspectiva que isso é uma identificação apenas da mente, a gente consegue olhar isso como um observador. E nesse lugar de observador, a gente consegue deixar tudo isso ir embora. E aos pouquinhos que a gente vai aprendendo a soltar e deixar isso embora, a gente vai abrindo espaço novamente para novas coisas. Então, onde você se via como um fracassado, agora você começa a abrir espaço para que o você sucesso, o você realização, o você prosperidade, abertura dos caminhos possa existir também. Então, olha só que bacana, a gente está falando de muitas coisas espirituais, mas nós estamos falando de coisas completamente humanas. Então, refletindo muito aqui e na nossa construção da escola aqui, a gente está chegando a essa ideia, ou na verdade essa necessidade de que nós precisamos aprender a praticar a nossa espiritualidade. Então, quando a gente pensa em ensinar ou praticar ou desenvolver algo como a gente está pensando na escola, é justamente esse é um dos principais objetivos e propostas nossas. Criar espaço, criar caminhos, criar conexões, sejam elas
mentais, racionais, sensitivas, intuitivas, perceptivas, práticas, ter espaço físico até mesmo para a gente poder vivenciar todo esse processo. Mais ou menos em cima de todas essas necessidades, que são as minhas necessidades, que são necessidades da Júlia, talvez seja a necessidade de vocês também, esse espaço para poder circular, movimentar, trabalhar, desenvolver os nossos processos e questões internas, que a escola foi se formando e se fundamentando, né? E ainda muito de encontro com isso que o Pedro está falando, né? Então, se o nosso desenvolvimento espiritual é o nosso desenvolvimento humano, a gente puder trazer de uma forma bem simples, a gente só da gente se tornar um pouco um ser humano um pouco melhor, a gente já está evoluindo. Se a gente cuidar um pouco de ser pessoas melhores, isso já é um desenvolvimento daquilo que a gente busca de uma forma às vezes tão complexa, né? Às vezes tenho certeza que nós aqui já nos deparamos com muitas pessoas e vocês também que elas têm muitos títulos, elas têm muito tempo, muita jornada, muita caminhada espiritual, e aí elas não conseguem conversar. Elas não conseguem tratar as pessoas bem. Elas erram e elas não são capazes de pedir desculpa. E aí, o que será que é essa tal espiritualidade instagramável, que hoje em dia, né, as pessoas estão super, tantos milhares de seguidores, essa informação superficial. O que é essa espiritualidade que a gente está em busca? Que está em busca de visibilidade, está em busca de ter alguma coisa, de ter reconhecimento, de ter o like, de ter alcance, e que está muito distante de ser, muito distante. Então, quando a gente está abrindo, né, essa nossa reflexão aqui hoje, e vocês fiquem super à vontade para ir partilhando o que vocês sentirem no coração ali no chat, ou daqui a pouco a gente pode até abrir uma roda de escuta, enfim. Essa abertura para receber, ela precisa vir desse lugar humano, em que, apesar de muita caminhada, de muita jornada, de muito conhecimento, a gente consegue transcender para receber mais. Porque se em algum momento a gente acha que sabe, a gente perdeu a capacidade de receber. A gente está estagnado numa ideia de que aquilo é o fim. Então, É. em partes, né, a nossa ideia de trazer também esse tema hoje é trazer a consciência de que para você acessar um novo nível de consciência, você vai ter que deixar o nível que você tá para trás. E o para trás não é uma exclusão, mas é uma integração. É porque a mente, ela precisa se desapegar daquilo que ela conhece. Ela precisa abrir espaço para curiosidade, para descoberta. Sabe igual criança? A gente tem uma criança em casa, é isso, né? Nossa, descobri o prendedor de roupa. Uau! Machuca quando prende o dedo. Que fantástico! É, machuca. E ela vai apertar uma, duas, três, 10 vezes. Ela vai falar, não, realmente dói muito, eu não vou apertar mais isso aqui, não. Então, essa curiosidade, essa disponibilidade, essa abertura que a gente chega nesse mundo a todo vapor, a gente perde tanto. A gente vai se cristalizando tanto. A gente vai enrijecendo tanto. E isso é o que impede a gente de transformar a nossa realidade verdadeiramente. Então, aprender a receber é também aprender a soltar. Aprender a deixar ir. Tudo que você sabe, tudo que você é, para que você se encontre de novo. E de novo, em novas faces suas, em novas perspectivas, em novas realidades, em novas possibilidades de ser. E aí, isso sim,
a gente vai entender que é real a evolução. Porque a evolução não é a gente chegar em algo, é a gente chegar na gente. A gente finalmente cair em si. Faz sentido? É, eu acho que tem uma, eu acho que tem uma beleza muito grande nisso tudo, nesse grande processo humano. E olha só, quem me viu, quem está me vendo agora, né? Falando que tem uma beleza no processo humano, né? Maravilhoso. Quando você estava falando da criança, eu estava pensando aqui, né? A gente vai perdendo essa espontaneidade da criança. Mas por um outro lado, eu fiquei pensando, pô, mas nós somos crianças em tantas coisas na nossa vida. Vamos pensar, por exemplo, eu com um computador. Eu sou uma criança total, eu não sei nem como é que liga, como é que desliga, para mexer em qualquer coisa é um perrengue, sabe? Eu não sei nada sobre computador. E tem tantos espaços da natureza humana que eu sou só uma criança, que eu estou engatinhando, e tem tantas camadas do plano astral, espiritual, dimensional, cósmico, fenomenal, que a gente não sabe nada, a gente está só caminhando. Embora em outros pontos do nosso ser, nós também somos mestres sábios, né? Nós somos mestres em uma série de coisas. Nós temos uma sabedoria pela nossa experiência, pela nossa vida, em muitas coisas. Sim. Então, assumir os nossos papéis positivos, reconhecer todas as nossas forças, é um caminho muito positivo para nós conseguirmos receber. Porque se eu não tiver o mínimo do equilíbrio da elevação da minha energia pessoal, eu não consigo chegar nesse plano de recepção ou de descarregamento de energias negativas. Por isso que a gente fala muito de manutenção da energia, cuidar da nossa energia, cuidar do nosso campo, para nós estarmos energeticamente ou espiritualmente, minimamente, sempre ali, ó, pum, 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 pum. E olha que feio como é o nosso hábito. Eu acabei de falar uma besteira. Para a gente estar ali minimamente. Não, a gente tem que se esforçar. Já pensou se a gente se esforçar para, em vez de estar no mínimo, a gente estar sempre no máximo da positividade, no máximo da alegria, da prosperidade, da realização, da cura, da transcendência? Olha só que louco, né? Olha só que louco. E tudo isso faz parte da nossa caminhada, do nosso desenvolvimento. E acho que algo muito importante para a gente falar aqui hoje é que é para todo mundo, gente. É permitido para todo mundo realizar essas curas, dessas dores, desses pesos, esses descarregamentos. É possível, é permitido para todo mundo receber as coisas boas que existem no universo. Agora, dentro das aulas, dos cursos, dos estudos, dos aprendizados, ao longo da escola, a gente vai entendendo como trabalhar um pouquinho isso, como lidar com um pouquinho daquilo, como lidar com esse tipo de frustração, aquela questão humana, essa questão simbólica, aquela parte energética, aquela outra espiritual, porque quando a gente pensa no organismo, no ser humano, num processo pleno de evolução, nós não somos uma coisinha. Se fosse só uma coisinha, imagina a complexidade da evolução do lápis. Ele é só isso. Ele não pensa em mudar de cor, ele não pensa em começar a ter tinta em vez de grafite, ele simplesmente é o que ele é. Mas nós somos indivíduos multifacetados. Simples de entender, a gente tem um corpo físico, a gente tem uma mente, a gente tem uma emoção, a gente tem uma energia, a gente tem um espírito, a gente tem, sei lá, chakras, meridianos, camadas, lembrança, memória e tudo demais que nós podemos extrapolar sendo realidade ou ilusão, mas nós somos múltiplas e múltiplas e múltiplas e múltiplas e múltiplas coisas. Então, desse todo que compõe a nosso ser, nossa individualidade, é legal a gente olhar de forma ampla, porque em algum ponto você vai encontrar aliados, forças positivas dentro de você que vão e podem te ajudar nesse grande processo de transformação. Aprender a receber é você entrar em contato com o teu sagrado feminino, com a tua Vênus, com a sua força interior. Essa é uma das grandes, grandes, grandes sacadas em âmbito simbólico. É a tua Vênus, é a tua energia. E aqui é muito legal, porque hoje a Júlia está aqui representando muito forte essa energia do feminino, da Vênus. E eu venho não só aqui, na próxima parte que eu vou falar mais, como uma energia mercurial, como uma energia mais
masculina, mais ativa, mais direcionadora, mais racional, lógica e técnica. Então, olha como é importante nós assumirmos essas partes todas que existem dentro de nós. Tudo isso é esse caminho. Tudo isso faz parte dessa caminhada. É porque, de alguma forma, receber também tem um lugar de reconhecer. Eu gosto de fazer assim uma analogia que para mim faz muito sentido, que é a vida ela é uma grande conversa. Então, se nós somos seres de fato manifestadores, né? Se a gente está criando, co-criando a nossa realidade a todo momento, a todo tempo, a partir do que a gente pensa, do que a gente sente, a gente está emitindo uma frequência. Então, a gente está criando aquilo. O que talvez vai tornar aquilo realmente palpável é o quanto de energia que eu vou direcionar para aquela situação. Mas a todo momento a gente está criando e co-criando, criando, co-criando. Então, se a vida é essa grande conversa com o universo, né, e que eu falo, aí eu falo, aí eu falo, aí eu falo mais um pouco, aí agora eu peço, agora eu agradeço, e eu continuo falando. Que horas que eu paro para escutar o que tá vindo de resposta nessa direção? Porque tem um emissor e do outro lado, ou, ou até do mesmo lado, tem um receptor. E a vida ela responde. Só que eu nunca silencio, eu nunca paro para receber. E não é porque eu não paro para receber que eu não estou recebendo. Eu nunca paro para perceber o que eu estou recebendo. Porque eu estou sempre ocupada, ocupado, fazendo. E aí a vida, ela falou o que pra gente? Mas você tem que ser útil. Como você vai ficar parado? Você tem que construir, você tem que fazer coisas, você tem que chegar em algum lugar. Vamos, né? E a gente aprendeu o quê? A acelerar, trocar marcha rápido, responder e-mail e WhatsApp e isso e aquilo e resolver mil coisas ao mesmo tempo. E a gente foi acelerando, a gente foi acelerando, a gente foi acelerando. Só que não é natural do nosso corpo ser multitarefa. A gente não veio para ser multitarefa. Peraí, peraí. A não ser os geminianos, né? Márcias e galera aí do bem. A não ser os geminianos. Porque a nossa atenção, ela é limitada. O foco do nosso cérebro é em uma coisa. E aí a gente acha que por a gente conseguir trocar o foco rápido, que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente tá nessa. Então a gente caminha, 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 faz, 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 faz. Vive, vive, vive. Fala, 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 fala. E a gente não dá tempo para escutar aquilo que a gente mesmo falou. O que foi a resposta daquilo? O que a vida tem? O que está ressoando de volta? Então, quando a gente chega nessa capacidade de receber, a gente está falando sim. Ai, todo mundo quer receber tudo de bom, né? Saúde, prosperidade, abundância, amor, harmonia, equilíbrio. Todo mundo quer receber tudo de bom. Só que se a gente não parar para receber e a gente está entendendo que receber é pausar, é silenciar, é estar em presença. Então, que horas que a gente vai receber? Às vezes, sabe um exemplo muito bom? A gente tem um problema na vida e a gente quer uma solução. Aí a gente fica pensando o quê? No problema. No problema, no problema, no problema, no problema, no problema, no problema. E a solução não vem. Aí chega uma hora que você fica de saco cheio, você fala assim, quer saber, eu vou tomar banho. Vou comer alguma coisa e paro de pensar naquilo. Aí vem uma ideia. Aí vem uma solução. Aí você lembra de alguém que pode te ajudar a resolver o seu problema. Ou você lembra de algum conhecimento que você pode ir lá e fuçar e perguntar. Então, a nossa capacidade de receber, ela está diretamente relacionada à nossa capacidade de pausar, de escutar. A gente escuta o outro? Júlia, mas está muito complexo isso. Traz para a prática. Quando você está conversando com alguém, você já está pronto para responder o que você está escutando? Ou você está escutando de coração, peito aberto, sem julgamento? Qual a qualidade da nossa escuta? É para responder rápido? A gente escuta já julgando o que o outro está falando?
já achando um problema na fala, corrigindo o português, né? Tem gente que é assim. Aí a pessoa falou qualquer coisa, já tá corrigindo o português da pessoa. Não tô nem mais prestando atenção no contexto. Ai, Ed. Entende? Então a gente precisa melhorar a nossa qualidade na nossa escuta, porque isso faz parte também desse lugar, desse receber. E escutar, gente, não necessariamente é concordar, mas é a abertura, esse espaço interno para receber uma opinião diferente, uma perspectiva diferente, um caminho que às vezes é muito melhor para sua vida, só que você nem chegou a parar para pensar nele porque você nem sabia da existência dele. Você estava tão apegado àquele caminho, tinha que ser daquele jeito. A escola, a gente chegou até aqui e só a gente sabe o quanto ela fluiu agora, porque todas as outras vezes a gente não estava nem aberto para receber um do outro e nem aberto para receber o que a vida realmente queria da gente, que tinha que ser do nosso jeito. E a gente nos bastidores aqui, a gente sabe o quanto foi fácil. Foi tão fácil estar aqui hoje. Mas assim, não é que a gente foi fácil, que a gente não fez nada. A gente fez um monte de coisa para estar aqui hoje. A gente teve que aprender um monte de coisa diferente. E tecnologia, e link, e link que funciona, que não funciona, e vai para cima, vai para baixo. Mas foi tão fluido que não precisou ser do nosso jeito, no nosso tempo. E esse projeto a gente sabe que ele começa como escola e ele não para aqui. E a gente precisou abrir mão disso também, porque antes a gente queria que fosse só uma escola. Então, a nossa capacidade em receber tudo de bom da vida, ela precisa passar pela nossa qualidade de escuta. E a nossa qualidade de escuta, ela melhora à medida que a gente sai do julgamento e do apego. Do controle. Enquanto eu estou julgando, eu não consigo receber. Então, tem uma coisa interessante, que aqui eu gosto dessa palavra, porque é uma palavra, ao menos eu sinto ela gostosa, assim, no coração, mas vejam como vocês recebem. Quando eu escuto curiosamente alguém, como é? Nossa, essa pessoa pensa totalmente diferente de mim, que curioso! Nossa, que curioso! Tem alguém que enxerga banana onde enxerga o abacaxi. A sensação que a gente tem quando a gente curiosamente se abre para receber algo diferente daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já sabe, é a sensação de abertura, é abrir esse cardíaco. É o que eu fiz a analogia brincando, né, de forma didática com a criança. Então, quando a gente traz a referência da criança, não é uma referência imatura, mas é a curiosidade, é o interesse real. É o interesse real em sair das minhas convicções. A necessidade e a coragem de conseguir abandonar tudo aquilo que eu me identifiquei. Porque talvez tudo aquilo que a gente se identificou, que foi bom, trouxe a gente até aqui, não é a gente. E não é o nosso caminho. E a gente tá o quê? Sofrendo. Sensação de estagnação. Porque a gente é estagnado? Não. Mas porque a gente se identificou a tal ponto com esse caminho, com o personagem desse caminho, com o que deveria ser, com o que me disseram que eu era, que eu cristalizei ali. E eu me esqueci de tudo o que eu realmente sou. E tudo o que eu realmente ainda posso receber de bom da vida. E caso você ainda não esteja se identificando com o que a Júlia está trazendo, é só pensar quais setores da sua vida as coisas estão estagnadas, estão tão cheias que não conseguem receber. Vamos pensar nos sete chakras. Como está a sua relação com o seu corpo, com a sua materialidade, com a sua riqueza, prosperidade, com a sua saúde, com as suas relações, seus relacionamentos, sua energia sexual, suas emoções,
As trocas, conexões, os sentimentos, conexões do coração, o toque com a alma, a espiritualidade real, concreta dentro de você, sua forma de falar, comunicar, se expressar com o mundo, tanto falar quanto ouvir e receber, sua maneira de pensar, ver, sentir, entender, intelectualizar, receber, trocar, aprender, discutir com o mundo e a própria conexão espiritual, né? Tem qual desses pontos vocês sentem que estão bem estagnados ou enferrujados, ou precisando de um boostzinho? Qual desses pontos todos, as xicrinhas estão todas cheias, precisando dar uma. Aí, Caixa, estamos indo por um bom caminho. Muito bom, muito bom. É isso, é isso. E é muito legal porque eu também me identifico que em todos os pontos eu preciso trabalhar algo. Em todos os pontos precisa ser trabalhado um aprimoramento, movimentar alguma coisa, movimentar alguma coisa, movimentar alguma coisa. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. E acho que até uma coisa muito interessante que é o seguinte: olha como é simples a ideia do sentir, tentar sentir, ou exercitar esse sentir, esse Vênus na prática. Se eu fico pensando, então agora eu já sei. Esse ano, a partir de agora, no segundo semestre, então eu já sei o que eu tenho que fazer para minha vida andar. Eu vou começar na academia. Ou, eu vou arrumar um namorado e os caminhos vão se abrir. Enquanto Ou ainda vou mudar de vou casa, mudar de casa, de whatever. trabalho. Isso, enquanto for do âmbito racional, concorda que sou eu racionalizando e pensando de novo, e não eu recebendo desse lugar da pausa, da escuta. E não é do além, a gente não quer ouvir a voz do anjo que vem e fala: Pedro, vire para a direita. Mesmo que você falasse assim, antes você ia correndo do anjo, né? É muito mais um lugar de quando você para, você começa a ouvir você. Qual a necessidade do teu corpo nesse momento? De repente é só dormir mais cedo. E o que que a gente faz? Pé, fica até 11 horas, meia-noite, mexendo no celular. Ou come doce, Ou come doce, ou perde tempo. whatever. Entende como é um lugar um pouco mais simples? E é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. A gente está tão acostumado, a Júlia até trouxe exemplo, né? Você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Coisas que foram preenchendo, muitas vezes preenchendo as nossas xícaras por nós, né? Às vezes você queria ser, sei lá, advogado, mas ser veterinário porque seu pai era veterinário, a mãe veterinária, você aprendeu que tinha que ser veterinário, mas dentro de você, será que esse é o sentido, o seu sentido de fato? A gente vai crescendo numa estrutura social, religiosa, muitas vezes filosófica, que apontam todas as flechas para fora. Então, todo momento, toda a nossa energia, nossa dimensão existencial está projetada para fora. Lembra todos aqueles multi-eus que cada um de nós é? A maior parte do tempo isso está projetado totalmente para fora. E o receber é o momento que a gente para e faz o exercício de trazer para dentro. Lá na Grécia Antiga, Platão já discutia sobre isso e falava que era o momento do ócio. A humanidade está adoecendo, Platão falava isso, sei lá, quantos mil anos atrás, ele falava, a sociedade está adoecendo porque o homem contemporâneo lá da Grécia é um homem que não para e se permite o ócio, que é o momento que você para e contempla a sua existência. Platão já reclamava que a sociedade estava deteriorando naquela época por causa disso. Pausa, 2026, estamos aqui. Uhul, sucesso total. Quase 3 mil anos que o cara passou aqui, estamos com o mesmo dilema. Olha que coisa interessante, né? Enfim, é isso aí. E pegando um gancho no que você falou, Tê, porque às vezes a gente olha e a gente pensa assim, né? Nossa, mas eu fiz talvez escolhas que eu queria, né? Eu percorri caminhos que fizeram sentido, que me trouxeram bons resultados, boas experiências. Mas talvez o ponto aqui que a gente também está querendo trazer é que o quanto a gente consegue compreender que a gente já não é mais aquele ou aquela que tomou aquelas decisões. O É, quanto a gente está entendendo que a capacidade de receber constante, que é essa troca com a vida, então eu dou um pouco e recebo um pouco, eu dou um pouco. Isso é abundância, né? Abundância não é acúmulo de coisa. A abundância, o conceito real é sempre que eu preciso, eu tenho. Sempre que eu preciso, eu tenho. Então, se a vida é essa troca, era esse puro movimento, em que partes eu tô tão identificada que eu não me permito morrer em mim, deixar de ser.
para ser algo que hoje, com a minha experiência, com a minha maturidade, faz sentido ser. Então a gente também vai entendendo que a nossa capacidade de receber ao longo da vida é a nossa capacidade de mudar de pele. É a capacidade, talvez, de falar, tá, legal, isso funcionou até aqui, mas não tá mais fazendo, mas não tá mais funcionando. E aí eu posso escolher insistir naquilo, ou eu posso escolher receber algo diferente, algo novo, que seja receber uma parte minha que tá aqui dentro, doida para ser, para me levar mais além, para expandir ainda mais a minha consciência, para eu evoluir mais. Só que eu não me permito. Então a gente vai entendendo que as pessoas que mais recebem são aquelas que têm a maior disposição em se movimentar, em morrer e renascer, em trocar de pele quantas vezes for. E aqui a gente encontra uma palavra que é da melhor forma possível, eu quero usar ela, que é a nossa capacidade de desapegar. E o apego é aquele que dói, que gera sofrimento, sabe? Não é do tipo, vamos todo mundo vender coco na praia, uhul, tá tudo. Não é sobre esse desapego material. Não. É o desapego da minha ideia, da minha idealização, da minha identificação. Tá fazendo sentido? Não sei para vocês, mas para mim está fazendo muito sentido. Vocês entenderam agora a carta da força que a gente estudou na jornada iniciática do tarô? O trocar a casca, como ela falou, a letra da serpente que está ali, o signo de leão, eu vou tirando essa casca, eu vou tirando essa casca para surgir a força do leão. A força do leão é a minha luz interior. A minha luz é o meu sol. O meu sol é a minha alma, a minha essência se comunicando comigo. É da onde eu deveria estar recebendo as coisas. Mas não, nossa flecha está lá fora. Ah, é o Deus exterior, é o mentor espiritual, é o anjo que vai trazer as respostas. Não, é o teu sol, o teu ser, a tua essência, que supostamente na praxis aqui deveria trazer tudo isso daí pra gente, né? Fenomenal, fenomenal. Na Só pegar um gancho. Pode manter 8 anotações aqui, vai lá. Tá bom. É, se a gente pensar na palavra desenvolvimento, é deixar de se envolver. Se desenvolver é deixar de se envolver com aquilo. Perfeito, perfeito, perfeito. Tanto que um dos pontos que eu coloquei logo nos básicos, nos fundamentos básicos do desenvolvimento espiritual lá na escola, um dos temas lá é transição. A importância da gente conseguir fazer essas transições, ou mudanças, ou a morte, né? Aquilo que se renova. Então, é muito importante. Tem um tema lá só para a gente conversar sobre isso daqui. Só fazer um comentário. É muito louco o quanto a gente não aprende a normalizar e naturalizar o movimento. Essa troca de casca. Pensa, a gente tá todo mundo, de alguma forma, morrendo cada dia um pouquinho. Se a gente for pensar que a lógica é nascer e lá no final da linha do tempo, da vida, da espiral que seja, morrer. Então todo mundo, em alguma instância, tá morrendo um pouquinho. E aí a gente, quando pensa em mudar, em transicionar, em atravessar, é algo tão esquisito, mas esse corpo tá mudando desde o dia que ele nasceu. Essa cabeça tá mudando desde o dia que ela nasceu. E por que que a gente criou a ideia de que mudar, de que transformar, de que transicionar é algo ruim, sendo que é uma coisa que a gente faz todos os dias, quando a gente dorme e quando a gente acorda? A gente morreu um pouquinho, a gente acordou um pouquinho. Então, talvez a grande jornada espiritual seja sobre simplificar aquilo que é da natureza humana e viver aquilo com consciência, com presença. E aí eu achei que, putz, precisava muito aproveitar a sua Não, fala, por isso que eu. ótimo. Até se a gente for pensar um pensador que eu gosto muito, que é o Plotino, nas Enéides de Plotino, ele cita que, ele descreve que a natureza do ser, é literalmente aquilo.
ao qual o ser veio ser, né? Uhum, Então, o quanto o caminho espiritual não é essa reconexão com a nossa natureza. Surgiu no chat aqui uma questão interessante, né? Que a mente está sempre entra ali para tentar proporcionar uma solução, uhum. né? Quando a gente falou dos potinhos estarem cheios, vazios, então vamos liberar, vamos... Tá, mas a mente está lá tentando arrumar uma solução, né? E ela sempre vai ter uma boa solução, porque a natureza dela é essa. Isso. E é maravilhoso, não é uma coisa ruim. Só que a Uhum. questão é a seguinte: a mente em si, ela não importa tudo que você possa ter estudado ou saiba na sua vida. A nossa mente, a sua mente, a mente de qualquer pessoa, ou até a mente universal, se a gente for pensar, ela é uma mente limitada à sua própria condição de existir. Existem centenas de gatilhos de controle na nossa mente. Centenas de gatilhos de controle, que impede que a nossa mente atinja o potencial máximo dela. Tanto que astrologicamente, Mercúrio, na oitava superior, é Urano. Mercúrio é a nossa mente limitada e Urano é a mente cósmica. É quando a gente transcende a limitação e vai para uma mente muito maior em capacidade do que a nossa. Então, olhando para tudo isso, é muito fácil a gente entender qual que é uma das grandes propostas da nossa escola, que é a expansão da consciência. Quando eu expando a minha consciência, eu estou me propondo ver de formas e perspectivas distintas uma mesma realidade. E quando me permito esse lugar, quando recebo algo diferente daquilo que é a minha expectativa, daquilo que está programado, daquilo que eu gostaria, aquilo que eu imagino, eu me expando, porque as minhas possibilidades vão se expandir, se potencializar. E aí a gente movimenta mais, a gente experiencia mais e, por consequência, a gente tende a evoluir mais, uma vez que a gente consiga lidar com tudo aquilo que está acontecendo, né? É, é isso. E é muito necessário a gente ter paciência, né, gente? Paciência com essa expansão, porque não é só porque eu entendi, legal, agora eu tenho que me abrir. Parabéns, eu adorei a aula, eu vou me abrir daqui para frente. Tá bom, mas o teu processo de hoje, até você assimilar, até você compreender, até você curar, até blá blá blá, blá. Olha a gente aqui que demos de exemplo no começo. 6 anos para ser essa escola aqui. 6 anos elaborando e lidando com os processos para a gente conseguir estar aqui hoje. Principalmente porque precisa ser vivido, e uma coisa que eu bati na tecla com o Pedro, assim, eu sempre senti falta de uma espiritualidade que ela levasse a gente para essa nossa humanidade, sabe? Porque é tão legal filosofar e viajar na maionese e falar de dimensões e tudo mais, mas é tão mais profundo, transformador, complexo, simples e real trazer isso para uma relação humana, trazer isso para a forma como eu realizo um trabalho, como eu trato as pessoas à minha volta, como eu cuido do meu corpo, como eu cuido da minha alimentação. Porque a gente, às vezes, na jornada espiritual, a gente se distrai muito, a gente se deslumbra muito a achar que esses acessos e essa coisa maravilhosa que está fora, que está sempre muito distante, que está sempre muito no outro, ela é algo, né, muito real, parece, né, e muito mais forte do que a gente. E aí, quando a gente vai ver o, o simples, o real, a gente não está fazendo. Então, isso é uma coisa que dentro da escola, até eu já vou dar só um spoiler, porque acho que faz muito contato com isso que está falando, a gente vai ter um grupo de estudos de humanidades. Chegou um momento da minha jornada que eu falei assim, chega, não aguento mais. Como que eu conserto aqui a minha vida? Como aqui na matéria, entende? Nesse corpinho, essas relações, esses problemas, totalmente espirituais, mas totalmente humanos e Por- reais. E por mais que a realidade seja ilusória, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, ela, ao mesmo tempo, é concreta. Exato. Então não tem como a gente evoluir espiritualmente se a gente não se desenvolver humanamente. Não tem como. É. Então é nesse momento que a gente também vai trazer para a prática
ir para coisa vivencial, todos esses conceitos de desenvolvimento espiritual, mas que no fundo, é a nossa própria vida, é o nosso dia a dia. Então, que nem a gente hoje teve uma ideia, né, e para a gente poder ir até amarrando aqui e já sair com uma prática que é, poxa, a Júlia e o Pedro falaram então que para eu transformar a minha realidade, para eu conseguir me abrir para receber mais, eu preciso melhorar a minha qualidade da escuta. Então já sai daqui, percebe como você escuta as pessoas, como você conversa com as pessoas. Fica até de exercício prático. É do básico mesmo, é do dia a dia mesmo. E se você se pegar julgando, tá tudo bem, ou querendo responder. Aí você vai lembrar do que a gente falou, vai fazer uma respiração, e vai falar, calma, deixa eu me abrir para escutar essa pessoa primeiro, para conhecer, entender um pouco. Vamos fazer um exercício prático muito simples. Quando a gente terminar aqui, se na casa de vocês tiver alguém que mora aí, vocês vão parar do lado dessa pessoa com toda a atenção e presença de vocês e vocês vão perguntar: E aí, como é que você tá? E você vai ouvir de verdade. Escutar, não ouvir. Desculpa, escutar. Escutar, escutar. Sacaram a sacada? E aí você vai parar para escutar essa pessoa. E se você estiver sozinho, que também é uma possibilidade, você vai pausar E perguntar para no você. silêncio, Isso. no silêncio, na sua própria companhia. Você vai ficar aí, sem nada, contemplando a sua própria existência, o seu próprio estado interno, escutando você. Que é o tal do ócio. Faz macumba, Júlia? É. Por quê? Ela já casou com macumba aqui, ô Samara. Imagina só. É vela que só hoje tem umas 15 acesas na casa, imagina. O duro vai ser o aquariano falar. É sobre isso. Mas mesmo sem ele sair uma palavra da boca, quanta coisa ele não está dizendo. E é Uhum. esse o exercício de receber. Porque se eu sento para conversar com o outro e na expectativa de que o outro vai, sei lá, me trazer palavras, ou vai descrever como foi o seu dia, ou o que ele está sentindo dentro do coração dele, ainda somos nós no controle, Em alguma não expectativa, nós né? ouvindo, recebendo o que o outro tem para transmitir do momento e da forma da possibilidade do outro. Não, e sabe o que é muito legal? Conseguir a gente só estender um pouco esse exercício para receber e ficar com aquilo. Ah, mas eu queria saber mais. Não, fica com aquilo. Aquilo que a pessoa pode te dar. Aquilo que a pessoa pode falar, que ela consegue partilhar naquele momento. Como é receber algo que talvez, acho que foi bom que a senhora trouxe, né? Talvez não é o que você gostaria de escutar, mas é o que o outro pode e consegue falar. Muito bom. Eu acho que de bate-papo inicial, Deu para refletir um pouquinho. eu acho que vai dar, né? Como escreveram ali no chat também, mais uma noite sem dormir hoje, né? Pensando e refletindo. Pelo menos dessa vez você não precisa dormir, mas fica escutando. Ou ouvindo, já esqueci qual que é a palavra. Escutar. Escutando, tá vendo? Muito bom. E aí, gente, prontos para conhecer agora a plataforma, a escola, o projeto Ser Harmônico? Todos prontos? Todos vocês têm mais uns minutinhos disponíveis aí de paciência com a gente para a gente apresentar para vocês? Pam, pararam, pam, pam, pam. A ideia agora nós vamos mostrar. Falamos um monte de coisas muito legais, pode ter feito sentido, pode não ter feito sentido, mas a grande questão que a gente sempre se depara é, tá, mas como que a gente vai ir fazendo isso? Então a ideia da nossa escola é esse ambiente pensado Bem organizado. para que a gente consiga Ah, desenvolver com estrutura. Então, bora que bora. Vou dividir a tela em primeira mão, só para vocês, meus amigos. Cadê o negócio aqui? Botar. Aí.
vamos. Olá, todo mundo preparado? Opa. E tcharam! Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Ser Harmônico, nossa escolinha. Olha só o que vocês vão encontrar aqui de saída da nossa escolinha. Que passando aqui falando. Esse vai ser o ambiente em que vocês vão poder estudar, vão poder acompanhar os grupos de estudo. Vai ter o de numerologia, para quem já me cobrou, que eu fiquei sabendo. Em outubro tá Outubro tá chegando. chegando. E aqui nós organizamos tudo para vocês, ó. Para você continuar assistindo as aulas que você estava assistindo, o grupo do WhatsApp, quem não tiver situado ainda, a grade dos horários de cada grupo de estudo, cada novos cursos e situações e tudo mais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dos serviços, atendimentos, mentorias e afins comigo, com a Júlia. Todo mundo sempre pergunta das bibliografias e tudo mais. Estamos organizando aqui, ó, links Todos os diretos, os livros, livros, tudo. referências bibliográficas para todo mundo. Insta. Vamos ter um canal de dúvidas aqui que você vai poder clicar, pum, cai lá direto para você responder suas dúvidas sobre aulas, perguntas, crises existenciais e afins. Um canalzinho aqui clássico de suporte, que se tiver alguma Uhum. dificuldade com a plataforma, com o processo, com a coisa toda. E toda uma estética aqui organizada, estruturada dentro do nosso tema, essa reconexão com essa natureza. Essa coisa toda, galera. Quando a gente clica aqui, olha só como é que vai funcionar. Vamos ter aqui, ó, todas as aulinhas, qual que é a aula, descrição do que vai ser a aula e por aí vai. Para vocês só se prepararem que o primeiro módulo básico já tem ele na programação, eles são 90 vídeos no básico um, então vai dar para todo mundo se divertir muito. E logo mais saindo os intermediários e com tempos avançados e as outras coisas todas. Certo? Muito bom. Vamos apresentar aqui agora como vai funcionar a nossa grade horária. Apareceu a nova telinha para vocês aí? Beleza. Então aqui, pessoal, nós aqui são os grupos de estudos que nós vamos começar já semana que vem dentro da nossa escola. Aqui o da quarta-feira já temos a nossa jornada astrológica em andamento e ela vai migrar aqui para a escola agora. Ouvindo o pedido de todos vocês, meus amigos queridos, vamos manter o grupo Jornada Iniciática do Tarot agora, segunda-feira à noite, aqui para todos poderem vir participar e se integrar essa imensa, maravilhosa, lindíssima, vai ser a segunda, né, jornada que vai começar agora, intensa, e com JJ, o grupo de estudo de humanidades. Falando, tratando, lidando de todas essas questões humanas do bagulho. Então, enquanto vocês vão ter toda aquela teoria nervosa, simbólica, capciosa comigo, vocês vão parar tudo para conversar depois com a Júlia sobre isso. Vamos Ajudando lá. a lidar com todo esse processo e todas essas questões, e biriri, bararó, bururu, É, bururu. e é bem aquilo que eu trouxe, né? A ideia desse nosso grupo de estudos é a gente poder ser humano mesmo, sabe? A gente vai trazer temas, a gente vai partilhar, a gente vai refletir, trazendo bastante a base da comunicação não violenta, da psicologia positiva, tudo para embasar a gente nesse desenvolvimento assim humano mesmo. E Exatamente. aí, as meninas que pediram, né? A gente já estava assim, deixa eu pensar, 3 anos atrás, quando eu engravidei, 4 anos atrás, eu dava um grupo de estudos, né? Tinha um grupo de estudos com umas mulheres maravilhosas, de neurologia. Então, eu comecei isso lá atrás, mas eu engravidei.
E no processo, enfim, eu precisei ir diminuindo a carga de trabalho, e aí uma nova fase da minha vida, e eu deixei isso de lado, mas é algo que, curiosamente, vira e mexe, alguém bate aqui na nossa portinha e fala: Nossa, vocês podiam ter, né, a numerologia, podia estudar, podia aprofundar. Então, a gente vai começar em outubro, porque agora em setembro, enfim, tem outros projetos rolando também. Mas em outubro a gente começa a nossa jornada numerológica e eu tô super animada, tô super feliz de trazer isso de novo e agora de um lugar até mais maduro com os números, né? Então já são aí 6 anos fazendo mapa toda semana, conversando com o número e ativando tudo isso. Então acho que chegou a hora de partilhar isso de uma forma diferente. Então vai ser uma coisa bem vivencial, bem prática. E aí eu espero que as meninas, principalmente, né, que estavam pedindo aí de Jundiaí, etc e tal, espero vocês, então, pra gente se aprofundar aí nos números também. Muito bom. E caso algum dia ou esse horário não seja legal para você, você não precisa se preocupar em Tudo perder, gravado. porque tudo vai ficar gravado e disponível na nossa escola, naquele ambiente digital inovador que vocês puderam ver ali, tá bom? E vale falar também só a PEI que a Isso, pode gente falou, falar. né? Então, além dessas trilhas todas que já estão lá, a gente vai liberando aos poucos também, porque é bastante coisa, né? E o bom é que cada um pode seguir no seu ritmo, na sua necessidade. Putz, estou precisando lembrar alguma coisa, aprofundar alguma questão de proteção. Já tem a trilha ali, vai lá, estuda, olha. E a gente também vai ter trilhas desse cotidiano, né? Então, a gente vai ter trilhas muito focadas para desacelerar, relaxamento mental, é, trilhas de conflitos, como a gente pode olhar e ressignificar conflitos nas relações, né, no trabalho, em casa. Então a gente vai ter as trilhas mais humanas também, tá? Que daqui a pouquinho já vai ter disponível aí nas próximas semanas. Então a gente tem os grupos de estudo ao vivo, gravados semanalmente, essas trilhas todas que a gente vai soltando gravadas na plataforma. E aí a gente tem alguns cursos específicos, né? Então, ao longo do semestre, abrir, e aí isso tá à parte, assim, mas a gente vai comunicar da mesma forma que a gente sempre comunica tudo, né? Então, só para poder partilhar com vocês também tudo que ainda está por vir, né? Que a gente já está aqui confeccionando. E para esses cursos específicos, sejam ele de formação ou de qualquer tipo de curso que sejam, quem tiver na nossa escolinha aqui matriculado vai ter um desconto, mas vai ter um desconto muito bom e muito maior e muito melhor, um modelo totalmente diferente do que era antes, tá? Então acho que vocês vão gostar também. Sabe, eu acho que uma coisa que eu e o Pedro a gente sempre conversou e falou é o quanto a gente queria tornar o conhecimento acessível, né? Porque eu acho que é sobre, né, nesse momento a gente poder levar todo esse conhecimento para mais pessoas. Então, quando o Pedro fala das facilidades, com todo o coração, com todo carinho que a gente pensou em tudo isso, porque a gente entende a importância de tudo isso chegar em mais e mais pessoas. E eu acho que boa parte do nosso projeto ele sempre veio desse lugar, né, de democratizar um pouco esse conhecimento, tornar ele realmente acessível para todas as pessoas, né? E aí, falando nisso, vamos às formas que nós temos aqui de se matricular, se inscrever na nossa escolinha. Um PS, gente, todas essas informações estão no site também. Então depois é só entrar no site, vocês podem ler, reler, tá Que tudo vai mandar certinho para lá, todo tá? mundo, mas é projeto ser harmônico, tá? .com. .com. Vamos lá. Ting. Já testamos se os nossos links estão funcionando. Maravilhoso. Então aqui, ó, nós temos disponíveis dois tipos de assinatura para vocês, de acordo com as necessidades, possibilidades e percepções de vocês. A número um, qual que é? A número um, somando todos os grupos de estudo, somando todas as trilhas, somando tudo que está ali disponível, todo o sistema, todas as interações, grupos e blá 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 blá, de quase R$ 5.000, de R$ 4.824 que a gente fez a somatização de todas, o acesso anual vai ficar 1.719,22 centavos. Se você fizer no Pix, pagou isso daí,
o ano inteiro para ter acesso a todos os grupos de estudo, todas as trilhas, tudo que estiver rolando dentro da plataforma. Mas se precisar E parcelar, você quiser parcelar, dá para ou parcelar até 12 12 vezes de vezes. cento e setenta e Que sete aí e tem a oitenta taxa da coisa, né? ou 12 vezes de cento e setenta e sete e oitenta e um, certo? Para quem já está acompanhando os grupos de estudo hoje, a coisa toda, babá, já está muito mais barato que todos os grupos de estudo que a gente está fazendo hoje, certo? Então fica muito mais em A conta Márcia. para todo mundo poder participar de tudo, se integrar e é isso aí, vamos que vamos. Ou, eu não sei, eu quero testar, vamos ver qual é que é, blá, blá. Super Não tem válido. problema. Você pode fazer uma assinatura mensal também. Legal, beleza. Então, mensalmente, você pode fazer a sua assinatura aqui de R$ 402 que você pagaria mensalmente para participar de todos os pacotes, aulas e biriris, se fôssemos entregar individualmente, que é mais ou menos o que acontece hoje com os próximos planos. Vai ficar R$ 250 a sua assinatura mensal, que você pode fazer no cartão de crédito, no Pix, da forma como ficar mais legal para vocês, tá bom? Então, acho que é mais ou menos isso daí. É isso. Mais alguma coisa daqui? É isso, é isso, é isso, é isso. Agora, quando vocês clicarem aqui, ó, pim, vocês vão, depois vocês me contam como é que foi a experiência de vocês depois de clicar para comprar, tá bom? Porque nós Sim. preparamos uma coisinha ali, depois vocês me avisam como é que foi a experiência com a coisinha que tem logo ali depois, tá bom? E acho que uma das, só para a gente poder fechar, né? Algo também que a gente sentiu muita necessidade, assim, acho que não vou contar o spoiler, que acho que é isso que você não quer que eu conte, né? Mas a gente quer realmente ter essa comunidade, estar próximo. Então, quando o Pedro mostrou aquele canal de dúvidas, uma vez por mês a gente vai abrir o Círculo da Escuta, que é justamente esse momento da gente ler as dúvidas de todo mundo, da gente poder falar, da gente poder partilhar, da gente poder solucionar. Então, às vezes tem dúvidas que são muito relacionadas a uma determinada aula. Aí vai ter aquele boxzinho normal de comentário ali numa determinada aula. Mas às vezes é uma dúvida existencial. É algo do tipo, gente, eu quero partilhar o meu processo. E o bom é que nesse canal de dúvidas, todo o envio vai ser a leitura da pergunta, ela é anônima. Então você pode partilhar a sua questão que você quiser trazer e a gente vai ter esse círculo da escuta, aonde ali a gente vai estar, Pedro e eu, lendo todas as dúvidas, trazendo algumas reflexões, alguns silêncios, talvez, por que não, né? Mas a gente poder conseguir também clarear dentro do processo, de todo mundo, porque a gente sabe que não é só partilhar o conhecimento, né? Quando o conhecimento chega aí, também gera uma catarse, gera um processo, gera uma reflexão. Então, toda essa estrutura de apoio, a gente também está refletindo muito sobre, e a gente decidiu, então, ter esse círculo de escuta para esse momento de proximidade com a comunidade, de um momento de partilha. E aí também fica gravado. Quem puder assistir ao vivo, bem. Quem não puder também, tá tudo certo. O importante é que a gente vai estar realmente próximo, sabe? E acho que tem uma dúvida ali. Eu vou responder isso daqui a pouco. Ah, tá. Tá. Bom, então acho que no geral é isso daí, né? É isso. É isso, parceiro. Então, só agradecendo vocês todos que dispuseram esse tempo maravilhoso de estar aqui com a gente, ouvindo um pouco essa experiência, esse algo que nós estamos aqui preparando, exercitando, Nosso ensaiando, recém-nascido. experimentando, né, com vocês também. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. A gente vai fazer uma pausa agora da gravação, essa coisa toda. Vamos abrir para dúvidas, que eu já vi que tem uma dúvida aqui operacional no chat, coisa e tal, as biriri, barará. Tá bom? É isso. E vai, gratidão, 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 gratidão demais a Gratidão. todos. Axé.